Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Nós vamos meditar no versículo 5. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeçar em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Vou repetir. Se você correu com os homens e eles o cansaram, o próprio Deus falando com Jeremias. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Algo maior, algo mais avançado. Se essa medida com os homens você já está cansado, como é que você vai poder correr com os cavalos? E se em terreno bom, terreno seguro, se em terreno seguro, se você tropeçar em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Espera aí, se em coisas mais fáceis, se nessa medida você já está tropeçando, se nessa medida você já está tropeçando, se nessa medida você já não está dando conta, como é que vai ser então? Como é que vai passar por uma medida maior? Pense nisso, por favor. Se nessa medida, se nessa proporção, você já está cansado? Se nessa medida, se nessa proporção, você já está tropeçando, se a fase está boa, se o terreno é bom, você já está tropeçando? Como é que será? Pense nisso. Porque a Bíblia está nos ensinando a pensar da forma correta. Porque o mundo, as coisas no mundo não mudam. Você acha que o mundo vai mudar? Ele vai melhorar? Quem precisa mudar então? Nós. Desculpa se eu te entristeço com isso, se eu te dou uma outra visão. Às vezes a gente, não, mas as coisas vão melhorar. Não, nada lá fora vai melhorar. Nada lá fora vai melhorar. As pessoas, você não é complicado? Eu sou complicado. Eu sou complicado. Você é complicado. Às vezes a gente diz que a gente é super fácil de lidar. É só conviver, né? Não é? Não, eu sou a melhor pessoa do mundo para lidar. Não, todos nós temos as nossas complicações. Todos nós temos um pouquinho, somos um pouquinho complicado, um pouquinho dodóizinho. Pisa no calo, a coisa desanda, né? Somos dodóizinho quando nos sentimos ofendidos, desrespeitados ou desprezados, todos nós. Mas por isso, é o que nós falávamos sexta-feira de novo, por isso que a Bíblia nos ensina o seguinte: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se em quem? E na força de quem? Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, porque senão não vai resistir. Senão não vai suportar. Até porque a nossa maior batalha, a nossa maior guerra, ela é espiritual.
A nossa grande batalha, a nossa grande guerra é espiritual. Quando nós falamos a respeito de consagrar os nossos projetos a Deus, porque compartilha esse projeto, compartilha o seu projeto para 2014 com uma pessoa que não está na mesma fé com você e ouça o que você vai escutar. Preste atenção naquilo que você vai escutar. Compartilha com alguém que não está na mesma fé. Compartilha. Diga acerca dos seus projetos com alguém que não está na mesma fé e veja como será. Chega lá no teu trabalho e diga que você está com grandes projetos para esse ano, você está num grande propósito, você fez projetos para todas as áreas da sua vida, e que esse ano será um ano extraordinário, e veja como será. Nós já temos pessoas ao nosso redor, pessoas que, algumas conscientes, outras inconscientes, algumas pessoas que, quando você compartilha de uma coisa bacana acerca da sua vida, tem pessoas que conscientemente ele já se fecha, outras inconscientemente, né? Se você falar para ela de uma bênção nova que você conquistou, às vezes o sorriso dela é uma luta para ele. Parece que foi no dentista e aplicou uma anestesia, né, Renato? Parece que foi no dentista e aplicou uma anestesia. Outro dia o Renato me aplicou uma anestesia aqui na parte de cima aqui. Parecia que a parte de cima estava morta. Eu ria tudo torto assim, ó. Minha filha achou tão engraçado que quis bater uma foto minha. Eu falei, se você fizer isso comigo, você vai apanhar, menina. Né? Porque o sorriso ficou chique. E às vezes a pessoa parece que ela está com anestesia. Não é verdade? Quando você conta de uma bênção nova para ela, de um projeto novo que você está cheio de expectativa, a hora que você coisa assim, você não sabe se ela está rindo ou se ela está chorando. Se é assim, imagine o mundo espiritual. Por isso está lá, Efésios 6, 12. 10, 12, 11, 12, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? De quem? Quer você queira, acredite ou não. Por isso que nós temos que estar firmes em Deus, porque às vezes as coisas têm tudo para dar certo, tem tudo para fluir, tem tudo para caminhar, e a coisa está completamente amarrada, completamente embaraçada. Por quê? Porque é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Se nós não estivermos nos fortalecendo no Senhor, nos revestindo no Senhor, a fé vem do quê? Do ouvir e do ouvir a palavra, através de jejuns, através de orações, através de momentos espirituais, de momentos muito intensos espirituais. Você não consegue. Você pode dizer que é de Deus. Nós falamos a semana passada. A Ló, que cria no mesmo Deus, sem direção, se expôs a coisas que não deveriam se expor. Primeira situação que veio, ele foi preso e todo o seu patrimônio foi junto. 4, 5 reis levou o levou cativo com todo o seu patrimônio. Já foi o primeiro sinal. Depois, no final de tudo, terminou os seus dias. Um homem que era extremamente abençoado terminou os seus dias derrotado, fracassado. Porque não adianta dizer assim, vou dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, olha o que eu vou dizer para você, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você pode dizer assim, do jeito que você quiser. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que eu desejo o bem do próximo, conta isso para o diabo. Fale isso a ele. Fale isso a ele. Diga tudo isso a ele.
E veja se ele vai respeitar tudo isso. Ou arranca uma carteirinha e diz assim: eu sou formado nisso, naquilo, aquilo outro. Diga isso. E veja se ele vai respeitar. Por isso que a Bíblia está: revestivos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força de quem? Do seu poder. Fortalecei-vos nele. Não vai resolver. Ou o que o mundo espiritual conhece? Fé. O que ele vai respeitar? Fé. Minha fé, a minha autoridade no mundo espiritual, a fé que eu estou vivendo. Às vezes as pessoas, o que eu mais ouço são pessoas, e você também conhece, muitas pessoas que são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas que fazem o bem, são pessoas que são da melhor qualidade, mas estão destruídas, estão derrotadas, porque não vai resolver absolutamente nada se eu não estiver vivendo uma fé de verdade. Quando a Bíblia fala, como nós falávamos sexta-feira novamente, quando a Bíblia fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revestivos de toda a armadura, é porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. A guerra é diária, é intensa. Se eu não estiver, não adianta eu dizer: eu sou bom, eu sou honesto, eu faço bem. Não, eu tenho que estar vivendo uma fé. É minha fé que me defende, é minha fé que faz com que eu ataque, é minha fé que me traz proteção. É a minha fé. Amém? É a minha fé, é a sua fé. Por isso que nós temos que estar crescendo na fé, avançando na fé, com uma fé ativa. Uma fé passiva não vai me trazer resultados. Eu tenho que estar vivendo uma fé ativa. Aí, olha o que nós estamos lendo aqui. Espera aí. Se você correu com os homens e o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Como é que será em coisas maiores? Você quer crescer mais? Você quer avançar mais? Então você tem que se preparar. Você tem que evoluir, você tem que crescer. Você tem que se fortalecer. A sua fé tem que evoluir, as suas atitudes de fé têm que evoluir, porque senão você não consegue passar por uma medida maior. Amém, pessoal? Deixa eu voltar numa leitura aqui. Se você quiser acompanhar aqui, se não vai dar trabalho para você abrir na sua Bíblia, acompanhe aqui na frente, e eu vou ler Esther 1, que diz assim, ó, 1:12, que diz assim, ó: quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Para aqui um pouquinho, olha para mim, por favor. Na época, esse rei, que era conhecido como Xerxes, era um homem muito poderoso na sua época. Essa rainha era a sua rainha, a sua esposa. Um certo dia ele, numa festividade, ele mandou que essa rainha viesse, devido à sua formosura, à sua beleza, que vestisse a sua coroa e viesse e se apresentasse diante do rei, porque o rei queria, certamente com orgulho da beleza da sua rainha, queria expô-la, queria que todos a vissem. E quando mandou chamá-la, ela se recusou. Ela disse: não vou. E era uma coisa simples. Mas sabe-se lá o que passou na cabeça dela, né? Talvez excesso de segurança. Olha a palavra que eu usei. Excesso do quê? Excesso de segurança, excesso de segurança. Excesso de segurança é perigoso, sabia?
Excesso de segurança é perigoso em todas as áreas. Em todas as áreas. Viu? Bispo, mas nós não temos que confiar. Confiança em Deus e vivendo a fé, uma fé compatível a isso. Agora, excesso de segurança, isso aqui, essa área ninguém me tira, essa posição ninguém mexe, essa área da minha vida, não, nós estamos seguros em Deus. Tem nenhuma área da nossa vida que está 100% segura se não estiver em Deus. Nenhuma. É o que a gente mais vê, pessoa que nunca achou que, a pessoa que nunca passou pela cabeça dela que ela enfrentaria um problema de ordem econômica quando está enfrentando, outras que nunca pensou que poderia viver no relacionamento, no casamento que está vivendo, e assim vai, na área da saúde, e assim vai, nós estamos seguros em Deus. Aí ela disse, não vou, e a atitude que ela teve, foi uma atitude terrível, de desobediência. E sabe o que aconteceu com ela? Foi feito, em função da atitude dela, foi feito um decreto real. Ela foi afastada, nunca mais seria permitido que ela chegasse à presença do rei. Nunca mais chegasse à presença do rei. Foi feito um decreto real para todas as demais esposas, e ela foi tirada para não ser mau exemplo para as mulheres do reino. Ela foi tirada por quê? Ela foi tirada por quê? Então, quem participou de algumas reuniões comigo segunda-feira, eu já disse o seguinte, quando nós somos pessoas, toda pessoa que ele está vivendo uma fé, uma comunhão com Deus, toda pessoa que tem vivido a palavra de verdade, que tem se preparado para coisas maiores, que tem mostrado a sua fidelidade a Deus, no pouco, na guerra, na luta, na dificuldade, ele é colocado numa posição de destaque, ele é colocado numa posição elevada, ele é fiel, e o Senhor coloca os fiéis numa posição elevada, o Senhor coloca os fiéis numa posição de destaque, que ele é exemplo, ele é exemplo, ele é exemplo. Então, quando a pessoa é exemplo, ele é colocado numa posição de destaque. Quando a pessoa ele não é exemplo, ele é tirado da posição de destaque. Era simples o que foi pedido a ela para fazer, mas a atitude dela foi um péssimo exemplo para as demais. A atitude dela foi um péssimo exemplo para as demais. Ela estava na presença, ela deveria comparecer na presença do rei, como o rei havia determinado. E ela se recusou a fazer aquilo que foi determinado pelo rei. E era algo simples. E por causa daquela atitude, aquele algo simples, ela perdeu coisas grandes. Por se recusar a fazer algo pequeno, algo simples, ela perdeu coisas grandes. Muitas vezes é pedido a nós coisas simples, coisas pequenas. E muitos se recusam a fazer coisas pequenas. Nós queremos muito, nós queremos mais, nós queremos estar sempre numa posição especial, uma posição de destaque, uma posição, mas nós temos nos recusado a fazer coisas pequenas. E quando não somos fiéis em coisas pequenas ou no pouco, então como seremos? A própria Bíblia nos ensina. Quem vos confiará as grandes? Quem vos confiará as grandes? Se coisas fáceis, coisas pequenas, hoje é tão difícil.
Quem vos confiará as grandes? Amém? O ar está gelado, gente? Está gelado? Está gelado aqui? Tá bom? Tá? Agora, quando eu vejo a pessoa mudar de lugar, eu já está mudando por causa do ar. Quem está entendendo, por favor? Grave isso aqui que eu estou mostrando para você. Ó. Deus não pode colocar numa posição de destaque, numa posição como exemplo, alguém que não assumiu essa posição. Como é que Deus vai colocar alguém que as atitudes, e quando eu estou falando atitudes é de um modo geral, mas principalmente na sua fidelidade, no seu compromisso, na sua comunhão, nas suas atitudes, na sua maneira de viver, na sua maneira de se portar, como Deus vai poder colocar numa posição de destaque alguém que não é exemplo. Alguém que não se submetem, não tem feito coisas fáceis. Como é que Deus pode colocá-la em coisas maiores? Mas muitas vezes nós questionamos, brigamos com Deus, questionamos por que Deus não tem feito isso, por que Deus não tem feito aquilo, por que Deus não tem feito aquilo outro, e nos esquecemos muitas vezes que não temos feito a nossa parte. Amém, pessoal? Que absurdo! Ela é tão simples, ela perdeu coisas grandes por coisas pequenas, É assim que acontece. Muitas pessoas perdem coisas grandes por coisas pequenas, porque não estão dispostas a fazer coisas pequenas, porque não se submetem às coisas pequenas. E isso é algo para que nós possamos refletir e refletir profundamente. Se em terreno bom está tropeçando, como será então? Se na medida já está tão difícil. Outro dia eu disse assim para uma pessoa, eu disse assim, porque é aquela velha frase, né? Todo mundo diz assim, né? Todo mundo diz assim, olha, não, mas quando Deus fizer isso na minha vida, quando Deus me colocar nessa posição, quando Deus me confiar nas minhas mãos isso, então aí eu vou fazer assim com ele, eu vou fazer assado com ele, eu falei, esqueça, está longe, você não vai ver o grande, sabe por quê? Porque você não está fazendo no pouco, você não está mostrando a Deus agora, lá, quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito, quem não é fiel na guerra, não será fiel na bonança, na paz, no momento de glória, de bênção. É agora, nós fazemos agora, nós provamos a Deus a qualidade da nossa fé agora, nós provamos o que está no nosso coração é agora, a nossa fé agora, a nossa entrega agora, o quanto confiamos nele agora. E mais uma coisa, todo mundo quando ouve isso pensa assim, né? Pensa em números, dinheiro, não, estamos falando de tudo. Estamos falando de tempo, nós estamos falando de compromisso, nós estamos falando de tudo, tempo, compromisso, comunhão, fidelidade no pouco, fidelidade na guerra, fidelidade financeira, fidelidade em todas as áreas. Amém? Lembre-se desse versículo. A quem muito é dado, ou a quem muito é confiado, muito será cobrado, ou muito será exigido. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito quer muito, muito será exigido da sua parte. Grave isso, medite nisso.
tudo que nós ouvimos, que muitas vezes achamos tão difícil fazermos, colocarmos em práticas, darmos a Deus, tudo que Deus vem trabalhando, é justamente para fazer coisas maiores em nossas vidas. É para confiar coisas maiores em nossas vidas. Amém? E é justamente, eu já disse isso, vou repetir agora, eu já disse isso. Cada um assiste a reunião de uma forma. Cada um assiste a reunião de uma forma. Eu já disse que para alguns o que sai do altar é lei, para outros absorvem somente o que lhe é conveniente. O que lhe é conveniente ele absorve, o que não é conveniente ele descarta. O que lhe é conveniente ele pega, o lado bom ele pega, o que exige dele alguma coisa ele descarta. Tem gente que consegue se focar 100% e comer o que sai do altar, outras estão completamente desfocadas, estão aqui dentro, mas o espírito está lá fora, estão aqui dentro, mas os pensamentos estão lá fora. E aí, como será? O que entra cria vida. O que entra dentro de você vai produzir, vai alimentar, vai fortalecer a sua fé e te dando condições de chegar onde você quer, de vencer o que você precisa vencer, de conquistar aquilo que você almeja conquistar. Por isso que eu preciso muito cuidado. Quando eu entro dentro da igreja, eu preciso estar atento, porque se Deus está falando comigo do altar, está me dando uma direção, e essa direção é a minha parte, é o que eu tenho que fazer, porque através da absorção dessa palavra, a minha vida será transformada. Por falta de atenção ou de foco, eu posso estar deixando passar a oportunidade da minha vida. Amém? Eu posso estar deixando passar a oportunidade da minha vida, que é aquela palavra, aquela direção, aquela atitude que eu tenho que tomar, e Deus está falando comigo. Cuidado com a medida que você está. Se você acha que está bom essa medida, então você se estagnou, você se acomodou, dificilmente você vai passar por uma medida maior. Porque quando a gente acha que está bom, é o que a gente faz. Há uma estagnação. Há uma estagnação. Isso é igualzinho à vida financeira. O cara que se contentou com 1.000, você acha que ele vai para 2.000? Você acha que ele vai? Sim ou não? Não, para ele está bom 1.000. Dificilmente ele vai alcançar 2.000. O cara que ele se estagnou, se acomodou com 2.000, com 3.000, com 4.000, com 5.000, para ele já está bom. Dificilmente ele vai passar para 10, porque já está bom. A vida espiritual é assim. Se você acha que você já chegou no ápice, se você acha que você já está bom na medida que está, tudo que o que você está vivendo é tudo que você gostaria, então dificilmente você passa, porque se você acha que está bom, você não vai fazer o que é necessário para dar um passo maior, um salto maior, porque já chegou num ponto de estagnação. E essa estagnação, infelizmente, é a razão da estagnação na vida de muitos. Se a palavra se renova a cada dia, a nossa fé tem que se renovar a cada dia. Se a promessa se renova a cada ano, a nossa fé tem que se renovar a cada ano. Amém? Amém. Fique em pé, por favor.